Bora para o próximo. Agora a gente vai para o nosso último tópico, tá? Que é como estruturar uma carteira de investimento. Uma carteira equilibrada é uma carteira que consiga passar por momentos de crise e também aproveitar momentos de bonança. Aí primeiro, antes da gente, começar a explicar sobre os investimentos, nós vamos analisar qual o perfil do investidor, tá, gente? Nas outras aulas eu expliquei a respeito disso. Qual que é o perfil do investidor? Ele é conservador? Ele é moderado? Ou ele é agressivo? Outra pergunta que a gente precisa fazer para a gente fazer uma boa carteira. Qual o prazo que o investidor quer investir? Curto prazo? Médio prazo? Ou longo prazo? Outra pergunta que a gente precisa fazer, qual o objetivo do investidor? Exemplo, esse investidor ele já possui uma reserva de emergência? Ele já tem ali guardado de 6 a 12 meses, caso ocorra algum tipo de imprevisto? E essa reserva de emergência, ele sabe onde guardar ela? Construir reserva de emergência, Juntar e investir valor de médio prazo. Aqui a gente está falando sobre os objetivos, tá, gente? Para adquirir bens ou outros objetivos, aposentadoria ou liberdade financeira. Então, assim, primeiro você vai, definir qual o objetivo do investidor, qual o prazo que ele pretende investir e qual o perfil dele, para depois você montar uma boa carteira, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente passa para o primeiro passo. Todo investidor, assim, de uma forma inteligente, ele deve ter a reserva de emergência. Então, o primeiro passo para qualquer carteira de investimento de sucesso é você ter essa segurança, que é essa reserva de emergência, tá? Que de 6 a 12 salários, você precisa aplicar em algum lugar que tenha uma alta liquidez, ou seja, que você pegue dinheiro de forma mais rápida, sem burocracia, ou seja, preciso hoje desse valor, pego hoje esse valor, e que possua um baixo risco. Por quê? Porque esse valor é a sua segurança, tá? A reserva de emergência é a sua segurança. Ficou desempregado? Você tem a reserva de emergência. Você não precisa tirar lá das suas ações que você está investindo para sua aposentadoria. Aconteceu algum imprevisto, bateu o carro, Deus livre e guarde, mas aconteceu alguma doença, alguma coisa, você tem aquele dinheiro ali para esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo para estruturar uma boa carteira de investimento é formar a sua segurança, a sua reserva de emergência, tá bom, gente? Uma opções, na verdade, de onde guardar essa reserva de emergência. Como eu falei anteriormente, precisa ter uma alta liquidez e um baixo risco. Onde que a gente guarda dinheiro tendo uma alta liquidez e baixo risco? Geralmente em renda fixa. Ou seja, nós temos a opção de Tesouro Selic, que é um título que tem uma liquidez imediata, diferente do Tesouro IPCA, tá, gente? CDBs de médio e pequeno porte. Por que CDBs de médio e pequeno porte? Porque os CDBs de bancos maiores não pagam tão bem quanto esses CDBs de bancos de médio e pequeno porte, ok? Fundos DI, que são fundos de renda fixa, ok? São investimentos menos arriscados. Então, a sua reserva de emergência, ela deve ser aplicada, esse valor, de 6 a 12 salários, ou seja, de 6 a 12 vezes aquilo que você gasta por mês. No caso da Laiana seria 3 mil, Então, 6 vezes 3, 18. Se fosse 2, seria 36 mil guardado. Esse valor deveria ser guardado em um desses investimentos ou algum outro ativo de renda fixa, com segurança e com liquidez. Neste caso, no caso da reserva de emergência, eu indicaria isso para todos os perfis. Aqui eu não separaria, o conservador, o moderado e o arrojado. Próximo passo. Objetivo de médio prazo. Eu pretendo abrir um negócio, eu pretendo me especializar ou eu pretendo comprar um carro, uma casa. Como eu vou me organizar para isso? Conservador. Mesmo os investimentos da reserva de emergência. Por quê? Porque o conservador ele não quer correr risco.
Ele prefere crescer devagarzinho e não correr o risco de perder aquilo que ele tem, do que arriscar e perder. Mas é um pouquinho diferente, né, da reserva de emergência dele. Ele pode estar aplicando em CDBs mais longos, porque o objetivo de médio prazo é de 2 a 5 anos. Então, ele tem uma opção maior de CDBs. Ele pode pegar aí um CDB de 3, 4 anos, que rende um pouquinho melhor. Ele pode estar investindo em fundos de investimentos, né, e em debêntures, que são ativos aí de 2 a 3 anos e que rendem um pouquinho melhor. Mesmo sendo conservador, ele tem algumas opções, né, na renda fixa, tá bom? Outro perfil, moderado. Ele pode estar investindo em todos que o conservador investe, né? Em todos que a gente falou lá sobre a reserva de emergência e em todos que a gente falou na opção moderado, mas fundos de multimercado, fundos de ações, CRIs, CRAs. O moderado, como a gente falou nas outras aulas, ele tem em torno, né, do seu patrimônio líquido, 30 a 40% investido em renda variável, tá bom? Já o arrojado, ele pode estar usando, né, todos do moderado, todos do conservador. Além disso, investir em ações, sempre pensando que ele pode estar investindo no médio prazo, que já dá uma vantagem aí, né? E longo prazo. Geralmente o arrojado tem de 50% do seu patrimônio líquido acima investido em renda variável, tá? Então ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Então no médio prazo eu já consigo estar separando aí, né? O conservador, o moderado e o arrojado. Agora nós vamos falar sobre os objetivos de longo prazo, tá bom? Aposentadoria, liberdade financeira, adquirir um imóvel, algo do tipo. O conservador, ele vai continuar investindo na renda fixa, assim como no médio prazo, mas podendo ampliar o tempo dessa renda fixa. No médio prazo, ele tem de 2 a 5 anos. No longo prazo, ele pode se programar aí para 10, 20 anos, para poder estar investindo aquele valor ali, para ele estar rendendo em renda fixa, ok? O moderado, da mesma forma do médio prazo, de 30 a 40% do valor em renda variável, assim como no médio prazo, mas podendo arriscar um pouquinho mais devido ao longo prazo. Gente, por que eu falo que no longo prazo você pode arriscar um pouquinho mais? Por exemplo, se você faz uma carteira de ações, tá? Você faz uma carteira de ações com 4 ações, vamos colocar só 4 para simplificar. Aí vamos supor que você comprou, né, R$100 de ações. Aí vem 25, 25, 25, 25. Desses R$100, 2 desvalorizaram. Uma foi para 20, 2 foram para 20 e 2 subiram para 30. O que eu vou fazer, Laiana, nesse caso? Aqui eu perdi dinheiro, aqui eu ganhei. Como você tem um longo prazo, você pode vender esses aqui, comprar novas ações, né? E esperar esses daqui valorizarem para poder estar vendendo elas. Por quê? Você tem um longo prazo. Então dá para você ter um sangue frio aí para poder estar comercializando com renda variável, tá bom? Perfil arrojado. A renda variável, né, de 50% para cima, esse perfil geralmente pega todo o valor dele e aplica em renda variável de 50% do valor acima, podendo arriscar um pouco mais devido ao longo prazo, ok? Igual eu expliquei no moderado, é o mesmo caso, só que no moderado ele investe, né, de 30% a 40% da sua renda toda em renda variável, enquanto o arrojado geralmente já investe de 50% para cima em renda variável, ele arrisca mais, tá? É mais corajoso. Geralmente o comportamento do arrojado são pessoas que entendem mais do papel, daquilo que está investindo. Igual eu estou falando aqui, é muito importante aqui a composição de carteira. Você saber cada papel que você está comprando, quais as características dele. Vou dar um exemplo, né? Quanto maior a diversificação daquilo que você compra, menor o risco. Mas vamos supor que você pensou aí em 16 ações que te interessam, mas você só teve tempo de estudar 4 empresas. Compre apenas as 4 empresas. Compre aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Não arrisca numa coisa que você ainda não estudou, não procurou aprender, porque é mais arriscado do que se você investir em 16. Entendeu? Então, assim,
Não invista, não diversifique sem ter o conhecimento de cada papel que você está comprando. Em todas as carteiras, como todos os perfis e objetivos, é importantíssimo lembrar que quanto maior a diversificação, menor o risco. Como eu disse, gente, é sempre importante diversificar, mas também é sempre importante você conhecer o que você está comprando, tá bom? Então, meu nome é Laiana Cristina Damasceno Andrade, sou graduada em Economia e mestre em Finanças. Dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele, tá? Então, gente, conhecimento é tudo.